A cena não parece, à primeira vista, o que realmente é. Um homem acaba de ser detido, acusado de tirar a vida da própria esposa. Um oficial de alta patente da Polícia Militar. Mas o que realmente causa estranhamento não é apenas a acusação grave, e sim o que acontece logo depois. No momento em que ele chega ao destino, câmeras registram algo inesperado. Em vez de tensão, gritos ou resistência, o que se vê são gestos que soam quase acolhedores. Um cumprimento, um toque nas costas, uma recepção que levanta dúvidas imediatas. Afinal, aquilo era uma prisão ou algo completamente diferente? Essa pergunta começou a ecoar entre as pessoas que acompanharam o caso. Porque além da acusação pesada, a morte da própria companheira, existem indícios de que a cena teria sido manipulada para encobrir o que realmente aconteceu. Um enredo marcado por contradições, versões conflitantes e uma sequência de eventos que ainda intriga investigadores. O nome envolvido é o do Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Ele foi detido em São Paulo, apontado como responsável pela morte de sua esposa, a soldado Gisele. Um caso que rapidamente ganhou repercussão, não apenas pela gravidade, mas pela posição de quem está sendo investigado. Mas há um detalhe que muda completamente o rumo dessa história. Após a detenção, ele não foi levado para uma unidade prisional comum. Em vez disso, foi encaminhado para um local reservado, um espaço pouco conhecido por quem está fora do sistema, um presídio exclusivo para policiais militares. O destino foi o Presídio Militar Romão Gomes, também conhecido como Barro Branco. Um lugar que, desde sua criação em 1957, foi pensado para abrigar membros da corporação que enfrentam acusações, sejam elas de natureza militar ou civil. Mas o que realmente diferencia esse ambiente não é apenas quem está lá dentro, e sim como tudo funciona. O presídio está localizado dentro de uma área controlada pela própria Polícia Militar. Na prática, isso significa que, mesmo após a prisão, o indivíduo continua inserido em um ambiente que segue regras muito semelhantes às de um quartel. Hierarquia, disciplina e estrutura continuam presentes. E isso muda completamente a dinâmica da detenção. Mesmo privado de liberdade, o policial ainda está sob a influência direta da instituição a qual pertence. Relações de comando e respeito entre patentes não desaparecem completamente. O ambiente não se rompe, ele apenas se transforma. Outro ponto que chama a atenção é a questão da patente. Enquanto o processo ainda está em andamento, o oficial não perde automaticamente seu cargo. Ele continua sendo reconhecido dentro da estrutura, mantendo inclusive seus vencimentos. A perda definitiva da função só ocorre quando todas as etapas legais são concluídas, sem possibilidade de novos recursos. Até lá, sua condição permanece praticamente a mesma no papel, mesmo diante de uma acusação tão grave. Existe ainda uma divisão importante no sistema jurídico que influencia diretamente esse cenário. Para que haja desligamento completo da corporação, é necessário que a decisão também passe pela esfera da justiça militar. Uma condenação na justiça comum por si só não garante essa exclusão automática. No caso do tenente-coronel, as investigações seguem em paralelo, tanto na esfera comum quanto na militar. E isso significa que o desfecho ainda depende de múltiplas decisões. Enquanto isso, surge uma pergunta inevitável. Como é de fato a vida dentro desse lugar? O Presídio Romão Gomes apresenta uma estrutura bastante diferente do que normalmente se imagina ao pensar em uma unidade prisional. O ambiente é controlado, organizado e com uma população reduzida, composta exclusivamente por policiais. Não há relatos de superlotação nem presença de grupos criminosos organizados dominando o espaço. Isso torna o cotidiano mais previsível e, de certa forma, menos caótico do que em presídios convencionais. Logo ao chegar, o detento passa por uma fase inicial mais restrita. Ele permanece em uma ala fechada, com acesso limitado ao ambiente externo, tendo direito a algumas horas diárias fora da cela, além do período de exposição ao sol. As celas são compartilhadas, mas cada interno possui seu próprio espaço individual. Essa etapa, no entanto, é temporária.
Com o passar do tempo e mantendo o comportamento adequado, o preso pode avançar para um segundo nível dentro da instituição. Nesse estágio, a realidade muda consideravelmente. As grades deixam de fazer parte do cotidiano imediato, dando lugar a alojamentos mais abertos. A circulação também se amplia. Áreas comuns passam a fazer parte da rotina, como refeitórios e espaços ao ar livre. O ambiente se torna menos restritivo, embora a vigilância continue presente. Mas é no terceiro estágio que a dinâmica ganha um novo sentido. O interno passa a ter acesso a atividades produtivas. Oficinas, trabalhos internos e outras funções são disponibilizadas, permitindo que ele utilize o tempo de forma mais ativa. Além disso, essas atividades têm impacto direto na duração da pena. A cada período de trabalho, existe a possibilidade de redução no tempo total a ser cumprido. O mesmo vale para os estudos. A frequência em atividades educacionais também contribui para diminuir a sentença. Até mesmo a leitura entra nesse processo. Books podem ser utilizados como ferramenta de remissão, incentivando o desenvolvimento intelectual dentro do ambiente prisional. Na prática, isso significa que uma pena longa pode ser significativamente reduzida ao longo dos anos, dependendo do comportamento e envolvimento do detento nessas atividades. A justificativa para esse modelo gira em torno de um ponto central: segurança. Um policial, ao ser colocado em um presídio comum, pode ser facilmente identificado, e isso abre espaço para riscos reais, incluindo possíveis retaliações. A separação, portanto, surge como uma medida preventiva. Mas essa mesma separação levanta um debate que vai muito além da segurança, porque na prática ela também cria uma realidade diferente, um ambiente menos hostil, mais controlado e, para muitos, até mais confortável do que o sistema prisional tradicional. E é exatamente aqui que essa história começa a se tornar ainda mais inquietante. E quanto mais se observa esse cenário, mais difícil se torna ignorar o contraste. Enquanto do lado de fora a comoção cresce, marcada por indignação e pedidos por justiça, dentro desse ambiente, tudo segue uma lógica própria. Regras rígidas, disciplina mantida, mas também uma rotina que, para muitos, parece distante da ideia de punição severa. Esse contraste levanta questionamentos inevitáveis. Porque o caso não envolve apenas um crime grave. Ele carrega consigo uma série de elementos que tornam tudo ainda mais perturbador. A suspeita de que a cena tenha sido alterada, a tentativa de construir uma narrativa diferente dos fatos e, acima de tudo, a quebra de confiança. Afinal, estamos falando de alguém que ocupava uma posição de autoridade, alguém que, em teoria, deveria proteger e não ser apontado como responsável por um ato tão extremo. E é exatamente isso que torna essa história ainda mais impactante. Dentro do presídio militar, o tempo passa de forma diferente. Existe uma rotina, existem tarefas, existe uma estrutura que, de certa forma, mantém o indivíduo funcional. Mas fora dali, a realidade é outra. Familiares buscam respostas, a memória da vítima continua viva e a sociedade acompanha cada novo detalhe com atenção, tentando entender como uma história como essa chegou a esse ponto. Mas existe um outro fator que amplia ainda mais essa discussão. Casos semelhantes já passaram por esse mesmo sistema. Situações em que policiais condenados cumpriram pena nesse ambiente diferenciado e, com o tempo, conseguiram progressões de regime que reduziram significativamente o período em regime fechado. Isso não significa ausência de punição, mas levanta dúvidas sobre proporcionalidade. Até que ponto esse modelo é justo? De um lado, há argumentos que defendem a necessidade dessa separação, a segurança do detento, o risco de represálias, a proteção de informações sensíveis da corporação. Tudo isso é colocado como justificativa. Mas do outro lado, cresce a percepção de que existe um tratamento distinto, um sistema paralelo, uma realidade que não se aplica ao cidadão comum. E é nesse ponto que o caso deixa de ser apenas sobre um crime específico e passa a representar algo maior, uma discussão sobre igualdade.
sobre como a lei é aplicada na prática e sobre os limites entre justiça e privilégio. Enquanto o processo segue em andamento, o destino do tenente-coronel ainda não está completamente definido. As investigações continuam, provas são analisadas, versões são confrontadas, e em algum momento uma decisão final será tomada. Mas independentemente do desfecho jurídico, existe algo que já ficou marcado: a forma como tudo aconteceu. Desde o início, com as circunstâncias da morte, passando pelas inconsistências levantadas, até chegar ao momento da prisão, que para muitos pareceu distante daquilo que normalmente se espera em casos assim. E talvez seja exatamente isso que mais incomoda. Não apenas o crime em si, mas a sensação de que existem diferentes realidades dentro de um mesmo sistema. Enquanto alguns enfrentam ambientes extremos, outros permanecem em espaços controlados, com regras próprias e uma estrutura que suaviza, ao menos em parte, o impacto da prisão. Mas será que isso muda o peso da culpa? Será que altera a gravidade do que está sendo investigado? Ou será que apenas revela uma falha estrutural que sempre existiu, mas que agora está sendo exposta? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, e talvez demorem para ter. Porque no fim das contas, a justiça não é apenas sobre leis e tribunais. Ela também envolve percepção, confiança e a forma como a sociedade enxerga o que é certo e o que precisa mudar. O caso segue aberto. O desfecho ainda está por vir. Mas uma coisa é certa: essa história está longe de ser esquecida. E enquanto novas informações surgem, uma dúvida continua ecoando. A justiça será realmente a mesma para todos? Ou existem caminhos diferentes, dependendo de quem está sendo julgado? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse tipo de prisão é necessário? Ou que isso revela um privilégio dentro do sistema? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse caso. E se você quer acompanhar histórias como essa, com análises profundas e detalhes que muitas vezes passam despercebidos, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos capítulos podem trazer revelações ainda mais surpreendentes.